Há lugares onde a chuva dura 4 anos, 11 meses e 2 dias, onde mortos retornam para conversar à mesa do jantar, e onde o tempo se dobra sobre si mesmo, como se fosse feito de espelhos. Esses lugares não existem em nenhum mapa, mas moram dentro de cada leitor que já se perdeu em 100 anos de solidão. Antes de ser uma ficção, essa terra chamada Macondo é uma promessa, a de que a realidade latino-americana é, em si, mais fantástica do que qualquer invenção. E foi Gabriel Garcia Marques, filho do Caribe colombiano, quem decifrou essa verdade antiga, a de que o milagre é cotidiano e o cotidiano é milagre. Sua literatura nasce onde o delírio e a miséria se abraçam, onde a ternura é atravessada pela violência, onde o amor é tão poderoso quanto o esquecimento. Ler Marques é como abrir uma janela para o impossível e perceber que o impossível sempre esteve ali, esperando que acreditássemos nele. Antes de 100 anos de solidão, porém, existia apenas o menino de Aracataca, rodeado de fantasmas, cheiros e histórias que o mundo consideraria loucura, mas que para ele eram apenas vida. A América Latina do século XX, partida entre ditaduras e sonhos, encontrou em Marques sua tradução mais poética, uma língua capaz de nomear o indizível. Seu olhar enxergava o mágico no ordinário, o trem que passa, a mulher que sobe ao céu estendendo lençóis, o velho com asas preso num galinheiro. Ele não escrevia sobre o fantástico, ele escrevia a partir do fantástico, porque compreendia que essa era a forma mais honesta de falar sobre nós, povos marcados pela dor e pela beleza. Gabriel Garcia Marques reinventou a forma de contar uma história, não com o desejo de fugir da realidade, mas de ampliá-la. Ele nos ensinou que a imaginação é um ato político, uma maneira de resistir à lógica fria do poder. Em sua pena, o impossível se torna denúncia e o delírio se torna verdade. E é nesse cruzamento entre memória e feitiço, entre história e mito, que começa nossa travessia. Vamos retornar ao início, antes da fama, antes do Nobel, antes de Macondo se tornar o coração do mundo. Vamos até o instante em que o menino Gabriel descobriu que o real podia ser escrito como um sonho e que, talvez, o sonho fosse a forma mais pura de realidade. Porque, afinal, na literatura de Marques, a pergunta nunca foi "isso é possível?", mas "por que não seria?". Autor e obra. Gabriel Garcia Marques nasceu para transformar o rumor em eternidade. Jornalista, contador de causos, andarilho de ideias e observador da alma humana, ele atravessou o século XX com o olhar de quem via o mundo entre o real e o impossível. Em 100 anos de solidão, sua obra monumental, Marques fez algo que poucos ousaram. Escreveu a genealogia de um povo e, ao mesmo tempo, a biografia de um continente inteiro. Mas antes de Macondo ganhar forma, ele era apenas lembrança, o eco da casa dos avós em Aracataca, onde cresceu cercado de mulheres que falavam com fantasmas e de homens que acreditavam em sinais. Marques levou essa infância dentro de si como uma terra prometida. 100 anos de solidão é a semente de tudo, o livro que sintetiza séculos de história latino-americana, suas guerras, suas ditaduras, seus amores e desilusões. Publicada em 1967, a obra não só consagrou Marques como um dos maiores escritores do mundo, mas também fundou um modo novo de narrar. O realismo mágico, expressão tantas vezes citada, mas raramente compreendida, não é apenas uma técnica literária. É uma visão de mundo. É o modo como a América Latina fala de si mesma, fundindo o trágico e o poético, o divino e o profano, a política e o sonho. Marques foi, antes de tudo, um cronista do impossível vivido. Seu texto pulsa entre o jornalismo e a fábula, entre a denúncia e o encantamento. Em 100 anos de solidão, a família Buendia não é apenas uma invenção. É o espelho de cada país latino-americano preso num ciclo de esquecimento e esperança. Cada geração repete a anterior até que o tempo se consome em espiral. Sua escrita é generosa e cruel, revela a beleza da condição humana, mas não a poupa. Nos faz rir, chorar, lembrar e, sobretudo, acreditar.
porque o que Marques nos oferece não é um refúgio da realidade, mas uma compreensão mais profunda dela. O menino de Aracataca tornou-se o homem que reinventou a linguagem. Sua literatura é um vento quente que atravessa fronteiras e faz o leitor perceber que em cada canto do mundo há um pouco de Macondo esperando para ser contado. E talvez seja por isso que, ao abrir 100 anos de solidão, o leitor não apenas lê, ele desperta. Infância e origem. Antes de ser o Prêmio Nobel, antes de ser o escritor venerado que o mundo reconhece, Gabriel Garcia Marques foi apenas Gabo, o menino de Aracataca. Nasceu em 1927 em uma pequena cidade colombiana, sufocada pelo calor e pelo murmúrio das cigarras. Aquele vilarejo, perdido entre o Caribe e a selva, seria para ele o centro do universo. Uma terra impregnada de histórias, onde a realidade parecia se curvar à vontade das palavras. Gabo cresceu na casa dos avós maternos, um lugar que era ao mesmo tempo refúgio e palco de assombrações. O avô, o coronel Nicolás Marques, veterano de guerras civis, ensinou-lhe a força da honra e o peso da memória. A avó, Tranquilina, lhe deu o dom do fantástico. Narrava acontecimentos extraordinários com a naturalidade de quem descreve o nascer do sol. Foi ela quem lhe mostrou que a fronteira entre o real e o imaginário era apenas uma questão de tom de voz. Estes dois pilares, o avô histórico e a avó mítica, formaram o alicerce de toda a literatura de Marques. O Coronel Buendia e Remédios, a Bela, as levitações, as pragas, o eterno retorno, tudo isso começou ali, nas conversas de cozinha, nas histórias sussurradas à luz de lamparinas. Aracataca era um lugar onde o tempo não corria em linha reta, onde o passado dormia no mesmo quarto que o presente. Mas havia também o silêncio, o da pobreza, o da ausência dos pais, o da solidão de um menino que aprendia a olhar o mundo por dentro. Marques nunca esqueceu o sentimento de estar só em meio à vida vibrante, como se observasse tudo de uma janela invisível. Esse olhar, ao mesmo tempo amoroso e distante, marcaria cada uma de suas páginas. O menino escutava histórias de mortos que voltavam, de amores impossíveis, de santos e feiticeiras. Escutava tudo e guardava. Guardava como quem recolhe sementes. Décadas depois, cada uma delas floresceria em suas obras. O que ele viveu não foi infância, foi gestação de um universo. E talvez seja isso que faz de 100 anos de solidão um livro tão profundamente humano. Ele não foi inventado, foi lembrado. Marques apenas reescreveu, em linguagem de mito, aquilo que sua voz já havia lhe contado em voz baixa, entre o cheiro de café e o som distante da chuva. Primeiros obstáculos. O menino de Aracataca cresceu entre histórias, mas também entre ruínas. A Colômbia, em que Gabriel Garcia Marques nasceu, era um país dilacerado por guerras civis, pobreza e desigualdade. E mesmo nas memórias luminosas da infância, havia uma sombra, a sombra do esquecimento. Quando ele tinha 8 anos, seus pais o levaram embora da casa dos avós, separando-o do mundo que o havia formado. Aquela partida seria a primeira de muitas perdas, o primeiro rompimento entre o real e o sonho. A infância mágica se desfez de repente. O menino que vivia cercado de mitos foi lançado no mundo árido dos adultos, onde as histórias não tinham mais espaço. Na escola, Marques era visto como um garoto introspectivo, distraído, estranho. Seus colegas não compreendiam seu silêncio, mas dentro dele, uma tempestade se formava. O trauma da separação, a solidão que o acompanhou por anos e a sensação de estar fora de lugar tornaram-se as feridas que alimentariam sua literatura. Ele descobriu cedo que a vida não é linear, é feita de ausências. A ausência da casa, dos avós, da voz da avó que narrava milagres. E, mais tarde, a ausência da própria Colômbia que o exilou de forma simbólica durante anos. Gabo aprendeu que a distância era também uma forma de ver melhor,
que o olhar de quem está fora enxerga o que os outros esquecem. Foi nesse tempo que o menino começou a compreender a violência da memória coletiva. O massacre das Bananeiras, que mais tarde reapareceria em 100 anos de solidão, foi um acontecimento real, um episódio sangrento da história colombiana que as autoridades tentaram apagar. Márquez percebeu que o esquecimento era uma arma política, que silenciar um povo é matá-lo 2 vezes, primeiro com a bala, depois com o silêncio. Entre as feridas pessoais e as cicatrizes do país, o futuro escritor formava sua visão crítica e compassiva do mundo. Ele aprenderia que o verdadeiro drama humano não está apenas nas tragédias espetaculares, mas na banalidade da dor cotidiana, na solidão de quem não é ouvido. Esses primeiros traumas fizeram de Márquez um homem atento ao que é invisível, às vozes apagadas, às lembranças que insistem em não morrer. Ele não queria ser apenas um contador de histórias, mas um restaurador da memória. E foi essa sensibilidade, nascida do luto e da perda, que o levaria a encontrar sua verdadeira linguagem, aquela capaz de transformar a dor em encantamento. Formação. Antes de se tornar o escritor que daria ao mundo 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques precisou aprender a observar o mundo com precisão, com espanto, com ternura. E foi no jornalismo que ele encontrou esse aprendizado. Ainda jovem, deixou a costa caribenha e foi para Bogotá estudar direito, mais por imposição familiar do que por vocação. Mas as leis o entediavam. O que o fascinava era a rua, o rumor do povo, as vozes, as conversas interrompidas, o caos das cidades latino-americanas que, mesmo em sua miséria, pulsavam vida. Foi então que trocou os códigos jurídicos pelas redações dos jornais. Tornou-se repórter e ali, entre máquinas de escrever, cafés amargos e prazos curtos, começou a forjar sua literatura. O jornalismo lhe deu o que nenhum curso poderia dar, o olhar. Aprendeu que cada detalhe, o cheiro do asfalto, o gesto de uma mulher na janela, a poeira que dança no fim da tarde, carrega uma história inteira. Nos jornais, ele também descobriu o poder da voz popular. O real, para Márquez, não estava nos discursos oficiais, mas nas narrativas que sobrevivem à margem, nas versões orais, nas lendas que se transmitem de boca em boca. Era preciso escutar, era preciso se demorar, era preciso devolver à palavra escrita o ritmo da fala. Essa escuta paciente, quase sagrada, seria a alma de sua prosa. Enquanto cobria crimes, disputas políticas e tragédias cotidianas, Gabo via emergir diante de si o verdadeiro rosto da América Latina. Uma terra onde o absurdo e o milagre convivem sem conflito, onde o sobrenatural é tão natural quanto o calor ou a fome. Ele começou a perceber que o chamado realismo mágico não era invenção, era constatação. A América Latina é, por si, mágica e trágica. As primeiras narrativas nasceram desse cruzamento entre o olhar jornalístico e o sentimento poético. Seus contos iniciais, reunidos em Olhos de Cão Azul e A Revoada, já revelavam a atmosfera que mais tarde encantaria o mundo. Aldeias perdidas no tempo, mortos que falam, crianças que envelhecem antes da hora e um narrador que aceita tudo isso com naturalidade, como se o extraordinário fosse apenas o outro nome da vida. Mas por trás do encanto havia método. Márquez escrevia como repórter, observando, checando, anotando. Cada absurdo era descrito com a calma e precisão de quem escreve uma notícia. Essa combinação, o impossível narrado com rigor de realidade, criou sua marca. A fantasia, em suas mãos, deixava de ser fuga, tornava-se forma de compreender o que a lógica não explica. Durante esses anos, Gabo também formou uma geração. Foi amigo e parceiro de escritores e jornalistas que, como ele, acreditavam que o mundo latino-americano precisava ser contado por dentro, com suas dores e sua beleza própria. Eles fundaram jornais independentes, desafiaram censuras, escreveram com a convicção de que contar uma história era também um ato político. Cada texto jornalístico era um ensaio para o futuro romance. Cada crônica era um ensaio sobre a condição humana. Márquez treinava o olhar e a paciência, sem imaginar que, anos depois,
todas aquelas vozes, os mendigos, os fantasmas, os soldados, as mulheres abandonadas, voltariam reunidas em um único lugar, Macondo. Foi nesse período que o menino de Aracataca se transformou em escritor. Não nos grandes salões, mas nas madrugadas insones das redações, entre o ruído das teclas e o cheiro de tinta e papel. A literatura, para ele, começou ali, no encontro entre a crueza do fato e a delicadeza do sonho. Porque antes de ser o mestre do realismo mágico, Marques foi o repórter de soube que toda realidade, se contada com verdade e imaginação, já é mágica o suficiente. O grande conflito. O sucesso literário parecia um destino distante. Por trás da escrita precisa e dos mundos encantados que criava, Gabriel Garcia Marques enfrentava uma realidade dura e prosaica: a falta de dinheiro, o desencanto político e o peso das expectativas. Durante anos, viveu à beira da pobreza, um escritor latino-americano tentando sobreviver num continente em que a arte raramente paga as contas e a palavra quase nunca compra o pão. Havia nele uma luta íntima entre a fé na literatura e a necessidade de continuar. Seu maior conflito não era apenas econômico, mas existencial. Como escrever sobre a beleza do mundo quando a própria sobrevivência era uma batalha? Como transformar a miséria cotidiana em poesia sem trair a dor real de quem a vivia? Gabo experimentou a angústia que atravessa tantos artistas, a certeza do dom e a dúvida do caminho. Nessa época, os ideais políticos também o rasgavam. Ele acreditava na força transformadora da palavra e na promessa de justiça social. Admirava revoluções, questionava ditaduras, via a América Latina como um território condenado pela desigualdade e pela dominação estrangeira. Mas à medida que amadurecia, percebia que os regimes que se diziam libertadores podiam também aprisionar a alma, e que a opressão podia mudar de rosto, mas nunca de essência. Essa desilusão se tornaria um eixo silencioso em toda sua obra. O poder como farsa, o tempo como repetição. A tensão entre realidade e sonho atravessava sua vida pessoal. Gabo vivia entre cidades, empregos, demissões, mudanças. Escrevia em quartos emprestados, cercado de dívidas e papéis amassados. A cada novo projeto, a esperança renascia e logo era ferida pela necessidade prática. Precisavam comer, ele, a esposa Mercedes e os filhos. A literatura não dava lucro, dava febre. Mas foi nessa febre que ele se manteve vivo. Enquanto muitos abandonavam os livros por trabalhos sérios, Marques seguia teimoso, quase insano. Escrever para ele era uma questão de sobrevivência espiritual. A arte era sua única forma de não ser tragado pelo desespero do real. Essa obstinação, que muitos chamariam de loucura, foi o que o salvou. Durante anos, carregou o peso de ser um contador de histórias em um continente que duvidava de suas próprias narrativas. As potências estrangeiras impunham modelos, as elites imitavam a Europa, e Gabo, no meio disso tudo, buscava o rosto verdadeiro da América Latina. Mestiço, mágico, contraditório, profundamente humano. Seu conflito não era apenas individual, era coletivo. Era o dilema de um povo que precisava se olhar sem vergonha. Em meio à escassez, ele descobriu o valor do despojamento. Escrever sem garantias o obrigou a ser fiel à essência. Contar o que precisava ser contado, mesmo que ninguém quisesse ouvir. Esse compromisso, mais ético do que artístico, o guiaria até o fim. E foi justamente quando tudo parecia ruir, o dinheiro, o ânimo, o sentido, que algo começou a nascer em silêncio dentro dele. Uma lembrança antiga, um vilarejo perdido, uma avó contando histórias de mortos que andavam, de anjos que caíam do céu, de chuvas intermináveis. A memória voltava com força, como um chamado. Ele não sabia ainda, mas desse retorno ao passado nasceria a semente de 100 anos de solidão. A partir do seu próprio conflito, Gabo descobriria o poder da reconciliação. Aceitar que a miséria e o milagre, o riso e o luto, a fome e a fantasia
são parte da mesma realidade. Foi no ponto mais baixo de sua vida que o escritor encontrou a voz que o elevaria. Porque o realismo mágico não nasceu do conforto, mas da necessidade de transformar a dor em beleza e o absurdo em verdade. E talvez seja essa a lição mais profunda de Marques, que o artista só encontra o seu mundo quando não tem mais nada além da sua própria história. Obra icônica. Foi em uma estrada poeirenta entre a cidade do México e Acapulco que a história começou a nascer. Gabriel Garcia Marques dirigia o carro com a família, o sol cortava o deserto e, de repente, uma imagem o atravessou como uma epifania, um homem levando o filho para conhecer o gelo. Era uma lembrança, talvez inventada, talvez herdada, mas nela cabia todo o universo que lhe buscava há anos. Ali, dentro daquele instante de memória, estava o germe de 100 anos de solidão. Gabo freou o carro, voltou para casa e decidiu, não sairia de lá até terminar o livro. Durante 18 meses viveu enclausurado. Escreveu como quem lutava pela própria vida. Vendeu o carro, penhorou os eletrodomésticos, atrasou o aluguel. Mercedes, sua companheira, sustentava a casa e o sonho, pedindo crédito aos vizinhos e aos donos da mercearia. A casa cheirava a café e desespero, mas também a criação. A cada manhã, ele mergulhava em Macondo, o vilarejo imaginário que condensava a alma da América Latina, e não voltava até a noite cair. Macondo nasceu como um espelho da infância, das histórias contadas por sua avó, das visões febris dos anos de pobreza, das memórias de guerra, amor e solidão que habitavam cada esquina da Colômbia. Era uma cidade que continha todas as cidades, as do tempo, da memória e do mito. Um lugar onde mortos conversam, chuvas duram anos e as paixões resistem ao esquecimento. Mas mais do que um cenário fantástico, Macondo era uma metáfora da América Latina, um continente preso em ciclos de esperança e desilusão, condenado a repetir suas glórias e tragédias. O processo de criação foi exaustivo e sublime. Marques reescrevia parágrafos inteiros até alcançar o ritmo perfeito. O balanço entre o prosaico e o sobrenatural, entre o cotidiano e o cósmico. Ele dizia que queria que o leitor acreditasse nos absurdos, e para isso, cada detalhe precisava ser tão real quanto a dor de uma despedida. O realismo mágico, antes de ser uma invenção estética, era um modo de ver o mundo, a consciência de que o extraordinário mora dentro do ordinário. Quando terminou o livro, enviou o manuscrito pelo correio, dividido em 2 partes, porque não tinha dinheiro suficiente para enviar de uma só vez. O carteiro perguntou se valia mesmo a pena gastar tanto para mandar aquilo. Gabo respondeu, é o único que tenho. E era. Quando 100 anos de solidão foi publicado em 1967, o mundo parou para ouvir aquela voz. O livro explodiu como uma revelação. A crítica chamou de milagre narrativo. A América Latina se reconheceu. O realismo mágico deixava de ser apenas um estilo, tornava-se uma identidade. A literatura, que durante séculos reproduziu modelos europeus, encontrava enfim uma linguagem própria, nascida da lama, da febre, do riso e da dor. Macondo era mais do que uma ficção. Era um país invisível, povoado por fantasmas, ditadores, sonhadores, mulheres de força divina e homens que acreditavam em milagres. Era a história de um povo que, apesar de tudo, continuava acreditando no amor e na esperança. E foi essa fé, mais do que a genialidade, que fez de Marques um dos maiores narradores do século XX. As coisas têm vida própria. Tudo é questão de despertar a sua alma. Escreve ele. E talvez tenha sido isso que 100 anos de solidão fez com o mundo. Despertou as almas adormecidas, nos lembrando que a realidade é, ela mesma, uma forma de feitiço. O sucesso. O sucesso de 100 anos de solidão foi tão imediato quanto arrebatador. De repente, Gabriel Garcia Marques, aquele homem que antes vivia entre redações barulhentas e dívidas intermináveis, tornou-se o centro de uma revolução literária.
O livro vendeu milhares de exemplares em poucos dias. Foi traduzido para dezenas de idiomas, atravessou oceanos e encontrou leitores que se viam, mesmo de tão longe, refletidos nas ruas poeirentas de Macondo. O mundo parecia finalmente escutar o murmúrio da América Latina, que até então soava abafado nas margens da história. Marques não era apenas um escritor consagrado. Era o porta-voz de uma realidade que até então o Ocidente insistia em não compreender. A crítica europeia norte-americana o chamava de mágico, mas ele sempre dizia que não havia nada de mágico, apenas o real visto por olhos que recusavam o cinismo. Ele deu dignidade àquilo que muitos chamavam de atraso, as crenças populares, o misticismo cotidiano, a convivência entre o sagrado e o profano. O sucesso de 100 Anos de Solidão foi também um grito de independência estética. A América Latina não precisava mais de espelhos estrangeiros, encontrar a sua própria voz. Com a fama vieram os convites, os prêmios, os discursos. Marques conheceu Fidel Castro, defendeu causas políticas, tornou-se um símbolo da esquerda intelectual latino-americana. Mas o homem por trás do mito mantinha o mesmo olhar melancólico. Ele dizia que o sucesso não o libertava, apenas lhe dava um novo tipo de prisão. A expectativa do mundo era uma sombra pesada. Todos queriam outros 100 anos de solidão. E ele sabia que não se escreve 2 vezes o mesmo milagre. Entre os anos seguintes, publicou obras igualmente potentes: O Outono do Patriarca, Crônica de uma Morte Anunciada, O Amor nos Tempos da Cólera, mas nenhuma delas escapou da comparação inevitável com o grande livro. E ainda assim, Marques parecia indiferente. O reconhecimento não o desviava do essencial. Escrever era seu modo de existir. Ele nunca se deixou seduzir completamente pela glória, porque sabia que a fama é um tipo de esquecimento. O aplauso apaga o silêncio que gerou a obra. As consequências de 100 Anos de Solidão ultrapassaram o campo literário. O livro tornou-se símbolo de uma geração, inspiração para cineastas, pintores, músicos. Influenciou autores de todos os continentes, de Salman Rushdie a Toni Morrison, e colocou a América Latina no mapa do mundo como um território mítico. A literatura latino-americana deixou de ser periférica para se tornar central. E no meio disso tudo, Marques permanecia com o mesmo gesto sereno, como quem sabe que o verdadeiro triunfo não está no sucesso, mas no instante em que a escrita toca o invisível. Em 1982, quando recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, Gabo fez um discurso histórico: A Solidão da América Latina. Nele falou dos povos oprimidos, das ditaduras, dos desaparecidos, da esperança teimosa que persiste entre ruínas. A consagração final veio não como coroação de um homem, mas como reconhecimento de um continente. A literatura, mais uma vez, tornava-se território político. E assim, do isolamento de um quarto na cidade do México à tribuna de Estocolmo, Gabriel Garcia Marques provou que a arte pode alterar o destino de um povo, não porque muda o mundo, mas porque ensina o mundo a se reconhecer. O sucesso para ele foi uma consequência natural da verdade. Escrevo para que meus amigos me amem um pouco mais, dizia ele. E o mundo inteiro o amou. O legado. O legado de Gabriel Garcia Marques não é apenas literário. É espiritual, político, humano. Sua escrita mudou a forma como o mundo lê e como a América Latina se vê. Antes de 100 Anos de Solidão, o continente era retratado com o olhar estrangeiro, um espaço de exotismo ou miséria. Depois de Marques, a América Latina tornou-se o centro do imaginário literário mundial. Macondo, aquela vila nascida do pó e da lembrança, tornou-se mais real do que qualquer mapa. Ela simboliza o que somos, uma terra de memórias que não morrem, de promessas que se repetem, de histórias que nos assombram e nos sustentam. Marques ensinou que o realismo mágico não era uma fuga da realidade, mas uma forma de revelá-la. Ao misturar o cotidiano e o fantástico, o sagrado e o grotesco, ele mostrou que o impossível faz parte da vida. Que nas cozinhas, nas feiras, nos terreiros e nos funerais há poesia. Que o tempo não é linha, mas espiral. Que o passado se recusa a ir embora.
Com ele, o realismo mágico tornou-se uma linguagem universal, ecoando em escritores do Caribe, da África, da Ásia e até nas margens frias da Europa. Na América Latina, o feitiço de Marques gerou descendentes literários de múltiplas vozes. Isabel Allende, Mário Vargas Llosa, Laura Esquivel, Walter Hugo Mãe, Mia Couto, todos tocados pela ousadia de unir o real e os sonhos sem fronteiras. Mas o legado de Gabo vai além da influência formal. Ele inspirou gerações a acreditar que a literatura é uma forma de resistência. Em tempos de censura, ele mostrou que o ato de narrar é também um ato político. Em tempos de desencanto, ensinou que imaginar é um modo de sobreviver. Seu olhar sobre a solidão coletiva da América Latina permanece atual. Os fantasmas de suas narrativas continuam a caminhar entre nós. Nas desigualdades, nas ditaduras disfarçadas, nas promessas de progresso que esquecem o humano. Mas também nas pequenas esperanças, nos amores impossíveis, nas famílias que, apesar de tudo, seguem resistindo. O legado de Marques é o de um contador de histórias que acreditava no poder das palavras para redimir a dor. Como um xamã das letras, ele transformou o caos em mito, a violência em canto, a memória em eternidade. Hoje, cada leitor que abre 100 anos de solidão volta a Macondo, não como turista, mas como habitante. Cada página é um retorno às origens da linguagem, um reencontro com o espanto. E é por isso que Marques não morreu. Seu nome vive no sopro de cada narrador latino-americano que ousa dizer, era uma vez, com o coração do povo. Sua herança é a convicção de que a literatura não é luxo, mas necessidade. Um modo de existir quando tudo mais falha. Gabo acreditava que a vida não é o que a gente vive, mas o que a gente recorda. E como recorda, para contá-la. E ao recordar, ele nos devolveu o poder de narrar a nós mesmos. A magia de Marques não acabou, apenas se espalhou, silenciosa, persistente, pelas vozes que continuaram a contar histórias. Macondo, afinal, é o mundo. E o mundo, depois de Marques, nunca mais foi o mesmo. Para finalizar, falar de Gabriel Garcia Marques é falar de uma ferida aberta que floresce. É lembrar que a solidão pode ser o ponto de partida da criação e que das ruínas de uma aldeia esquecida pode nascer uma nova cosmogonia. Porque, no fundo, o que Marques fez foi recriar o mundo, com as mesmas tintas da nossa humanidade. O amor e a morte, a memória e o esquecimento, o riso e a dor. Ele escreveu não sobre um país, mas sobre uma condição universal, a de ser humano em meio ao desamparo. E ao fazer isso, deu à América Latina e ao mundo uma nova mitologia, feita de espantos cotidianos e verdades incômodas. Ao longo da vida, Gabo insistia que não era um gênio, mas um contador de histórias que ouvia o murmúrio das ruas e das almas. Dizia que as palavras lhe chegavam como ecos de um tempo anterior, como se os mortos lhe sussurrassem suas memórias. E é assim que sua literatura permanece viva, como um corpo coletivo, uma herança que continua a pulsar nas vozes de quem escreve, lê, sonha. O essencial é continuar acreditando que podemos nos entender uns aos outros, ele escreveu certa vez. E talvez esta seja a sua maior mensagem. Há uma solidão que adoece e uma solidão que cria. Marques viveu entre as duas. Da primeira nasceu sua angústia, da segunda, sua arte. Em 100 anos de solidão, ele transformou o isolamento da América Latina em poesia universal, fazendo da dor um cântico. E assim ensinou que o escritor não é aquele que explica o mundo, mas aquele que o reinventa, para que nele caibam as nossas esperanças. No fim, o menino de Aracataca, que ouvia histórias de avós e fantasmas, deixou para nós um testamento invisível, a certeza de que o real não basta. Porque viver sem encantamento é morrer aos poucos. E se há algo que Gabo nos ensinou, é que a imaginação não é fuga, é resistência, a mais profunda forma de liberdade. Quando o vento de Macondo soprou pela última vez em 2014, o mundo não perdeu apenas um escritor. Perdeu um guardião da palavra, um homem que acreditava que a vida é uma sucessão de milagres disfarçados de acontecimentos comuns.
mas também ganhou algo imenso: a lembrança de que enquanto houver quem conte, nenhuma história termina de verdade. Hoje, cada leitura de 100 anos de solidão é um renascimento. Cada leitor que o abre é um novo Aureliano Buendia diante do pelotão de fuzilamento, recordando o instante em que descobriu o Gilo e, com ele, o espanto de existir. Porque Gabo, com sua pena e sua ternura, devolveu à humanidade o dom da maravilha. E é por isso que, ao terminar suas páginas, não dizemos adeus, dizemos apenas até logo, Macondo.